Saudações, amigos. Eu sou o Nobre do Reddit, e hoje eu trago para vocês uma história real, que começou com uma jovem de 25 anos pedindo ajuda no Reddit, achando que estava apenas namorando um cara ciumento, mas que na verdade estava presa em uma teia de manipulação e controle tão elaborada que ela mesma não conseguia enxergar. A nossa protagonista está na faculdade e conheceu um cara chamado Peter, que parecia ser o parceiro ideal. Química incrível, interesses em comum, ambições semelhantes. Mas em poucos meses, esse relacionamento dos sonhos virou uma prisão invisível. Peter começou a criar dezenas de regras para ela seguir. Sim, dezenas. Nada de decotes, nada de palavrões, nada de rir com os amigos, nada de contar piadas, nada de usar emoticons em mensagens com outros homens, nada de sair com amigas sem avisar, nada de falar ao telefone depois das 22 horas. E a lista só crescia. O mais assustador? Ela aceitou tudo isso achando que era amor, que era ciúme normal, que ela precisava se esforçar mais para fazer o relacionamento funcionar. Ela conseguiu sair dessa situação e 2 anos depois voltou ao Reddit para contar como a vida dela mudou completamente. Enquanto eu minero e construo minha primeira base no Minecraft, vamos acompanhar a história. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. Este vídeo foi criado estritamente para fins de entretenimento. Não há intenção de ofender nenhum indivíduo ou grupo. Este post é da Redditora, Rules 7, que significa regras 7, intitulado Meu namorado é muito ciumento e continua criando regras para eu seguir. Olá a todos. Para contexto, tenho 25 anos e meu namorado também tem 25. Tenho uma situação um pouco estranha para compartilhar com vocês. Estou namorando meu namorado, Peter, há cerca de 7 meses. Quando nos damos bem, nos damos espetacularmente bem. Nossa química é fora de série, somos brincalhões, ambos somos determinados, temos interesses semelhantes, mesma carreira, ambos lemos por lazer, ambos interessados em exercícios. Muitos amigos me disseram que conseguem sentir o quanto nos importamos um com o outro, e que temos a mesma disposição, calmos, relaxados, doces. Se não fosse pelas coisas a seguir, eu estaria perdidamente apaixonada por ele. Na verdade, eu já estou quando ele não está agindo desta forma. Então, essas coisas começaram a acontecer por volta de um mês de namoro. Peter é uma pessoa extremamente ciumenta. Ele admitiu isso para mim. Ele também pode ser um pouco crítico e conservador. A seguir, uma lista de coisas que ele me pediu para fazer por ele ao longo do nosso relacionamento. Não pedi nada parecido em troca, e até perguntei se ele sente que eu fiz o mesmo, e ele disse que não. Nada de palavrões. Nada de blusas decotadas. Nada de verdinha, não é grande coisa, fumei menos de 10 vezes e estava tudo bem em desistir disso por ele. Ele prefere que eu não fique bêbada. Não é grande coisa, não bebo muito, mas é meio chato eu nunca poder me soltar e ficar alegre com minhas amigas sem um comentário dele. Nada de piadas pervertidas, com ele ou com qualquer outra pessoa. Ele diz que as piadas seriam engraçadas se um cara as contasse, mas não são engraçadas quando eu as conto. Nada de usar uma voz de brincadeira de voz de bebê com amigos, mesmo com garotas. Nada de falar sobre outros caras perto dele porque ele acha que estou tentando deixá-lo com ciúmes. Nada de falar sobre relacionamentos passados, embora ele faça isso. Nada de emoticons em mensagens de texto com outros caras. O cara tem ciúmes até de emojis? Nada de pontos de exclamação, ou parecer muito paqueradora ou feliz ao falar com homens. Dizer audivelmente tchau quando nos despedimos. Cumprimentá-lo verbalmente, mesmo se eu estiver atrasada para a aula. Nada de falar com amigos do sexo masculino ao telefone ou por mensagem de texto após as 22 horas. Enviar mensagem para ele quando eu sair do meu apartamento e estiver a caminho da faculdade. Esta não é uma regra específica, mas se eu não enviar mensagem para ele por 3 ou 4 horas durante o dia, ele dirá, olá, sumida. O que você tem feito? Ele gosta que eu passe no local de estudo dele quando chego à faculdade, antes da aula, depois da aula, e antes de ir embora no final do dia. Ele passou no meu espaço menos de 10 vezes em nossos 7 meses juntos, ele me pergunta se estou me comportando quando não estamos juntos fisicamente. Tivemos um pouco de luta por poder quando eu quis sair com meu grupo de amigos. Existe um cronograma estruturado de quanto me é permitido falar com meu ex-terminamos há 2 anos e meio e tivemos 1 ano de silêncio. Recentemente, temos nos falado pelo Facebook, ele não tem meu número de telefone. São coisas aleatórias sobre nossa graduação. Apenas coisas amigáveis, descontraídas. Só tenho permissão para falar com ele uma vez a cada 3 semanas por 10 a 15 minutos. Se ele me mandar mensagem no Facebook e estiver fora dessas 3 semanas, não devo responder. Ele ainda fica bravo mesmo quando o ex me manda mensagem no Facebook. Não devo paquerar com membros do sexo oposto. Eu não faço isso. No entanto, ele viu interações entre caras e eu, e parece que ele acha que qualquer coisa na linha de sorrir, rir ou sarcasmo são motivos para paquera. Ele não gosta de facilmente 80% dos caras com quem interajo regularmente.
Isso é um namoro ou uma prisão? Algumas regras, como não querer a parceira ou parceiro falando com o ex, eu poderia até entender, mas juntando todas essas regras que o Peter criou, isso não é nada saudável. Esse nível de controle não é cuidado, é só falta de terapia mesmo. Vamos continuar. Houve alguns incidentes que me incomodaram no tempo em que estamos juntos. Para economizar tempo, o problema mais recente que ele e eu temos tido é meu amigo chamado James. James se formou no ano passado no programa em que Peter e eu estamos juntos. Ele é como um tipo de irmão mais velho para mim. Ele foi monitor designado para a aula em que eu estava, e eu fui a um grupo de estudo que ele liderava. Nos tornamos amigos. Somos amigos há 3 anos e nunca aconteceu nada, e nem James nem eu jamais demonstramos qualquer interesse nisso. Apenas temos visões políticas semelhantes e damos conselhos de namoro um ao outro ocasionalmente. James veio visitar a faculdade e ele e eu nos reunimos para almoçar enquanto ele estava aqui. Ele ficou aqui por 3 dias, e eu vi apenas uma vez por apenas 1 hora. Antes de ele visitar, trocávamos mensagens talvez uma vez a cada 10 dias. Desde que ele visitou, tem sido 2 ou 3 vezes por semana, cerca de 10 mensagens de cada vez. Nada ultrajante. Imagino que começará a diminuir quando passar mais tempo desde a visita dele e os exames se aproximarem. Ele está em uma cidade nova sem muitos amigos, e eu gosto de conversar com ele. Como ele está trabalhando, geralmente me envia mensagens no sábado e no domingo mais do que na semana de trabalho. James me enviou uma mensagem no último sábado de manhã. Não respondi, então ele deu seguimento com uma mensagem no domingo. Conversamos brevemente sobre um programa de TV. Então ele me mandou mensagem novamente neste sábado para me contar sobre o encontro dele na noite anterior. Isso tem deixado Peter louco. Ele exigiu ver as mensagens enviadas e recebidas. Embora eu me oponha fortemente a isso, pois acho que é uma invasão de privacidade com apenas 7 meses de namoro, deixei que ele visse todas as mensagens. Não havia nada inapropriado lá, foi daí que surgiu a regra do sem emoticons, no entanto. Contudo, Peter diz que James é um jogador, e só é meu amigo porque quer sair comigo. Isso é ridículo porque James e eu não temos sentimentos um pelo outro, agimos mais como irmãos, e viveremos em estados diferentes pelo resto de nossas vidas. Peter causa uma briga toda vez que percebe James me mandando mensagens, ou fica emburrado e silencioso até que eu pergunte o que há de errado, então brigamos. Cerca de 2 horas atrás, Peter me deu outra regra. Ele quer que eu combine de forma que James só me mande mensagem uma vez por semana. Nenhuma palavra ainda sobre quantas mensagens eu teria permissão para trocar com ele. Ele também diz que não quer que conversemos sobre coisas íntimas. Quando perguntei o que isso envolvia, ele mencionou que estava bravo porque eu disse ao James que ia tirar uma soneca na última conversa que tivemos. Eu só disse isso ao James como um encerramento de conversa para que ele não ficasse se perguntando por que eu não estava respondendo. Peter simplesmente parece irracional. Eu acho que aqui está o grande problema. Sinto que Peter fica bravo com algo, briga comigo até eu ficar exausta, e então propõe um acordo que, na verdade, é apenas ele impondo outra regra sobre mim. Houve um cara que gostava de mim no começo do ano que eu eventualmente tive que bloquear no meu telefone porque Peter ficou muito bravo com isso. Ele me pediu 2 vezes para mostrar a ele que o cara realmente estava bloqueado. Ele realmente está. A mesma coisa aconteceu com o meu ex, e eu sei que o objetivo final dele é que eu nunca mais fale com o ex. Peter teve um problema de ciúmes com meu amigo Rob, e me cansou ao ponto de eu basicamente evitar o Rob agora. Rob até se aproximou para perguntar se eu estava brava com ele e pedir desculpas pelo que quer que ele tivesse feito. Eu apenas sinto que isso vai continuar acontecendo repetidamente. Nunca recebo o benefício da dúvida, Peter está constantemente com medo de que eu seja roubada, e sinto que fico num balanço entre querer dar a ele o que ele pede para que ele se sinta confortável, e sentir que nunca será o suficiente. Sinto-me como um animal enjaulado. Tenho medo toda vez que James me manda mensagem ou qualquer cara fala comigo na frente do Peter. Gosto muito dele, mas esse ciúme está me enlouquecendo. Também tenho medo de que, se ficarmos juntos, eu chegue ao ponto em que não terei permissão para ser amigável com 50% da população. Estou em perigo de perder um total de 3 bons e respeitosos amigos homens, todos os quais eu conheço há mais tempo que o Peter. Conheço o Rob há 2 anos, o James há 3, e o ex há quase 6. Não sou uma pessoa ruim, nem uma namorada ruim, e estou cansada de ser tratada dessa forma. Brigamos pelo menos semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, por uma questão como essa. Só quero que isso pare e quero estar com a pessoa por quem me apaixonei muito. Mas também não quero acabar em um relacionamento controlador com alguém que não consegue controlar o próprio ciúme. Algum conselho? Alguém já esteve no lado dele? Ou no meu? Ele já está indo a um terapeuta, mas nossa faculdade só oferece um a cada 2 semanas, e ele faltou à última consulta. Ele está aberto a aconselhamento de casal, mas não sei se há sentido nisso com 7 meses de namoro. Como ele faltou à última consulta, ele ainda não mencionou a questão do ciúme com o terapeuta dele. Ele está disposto a ler livros sobre esse tópico, mas sinto que o problema é que ele não começará a melhorar até que realmente confie em mim e queira mudar. Ele diz que quer, mas depois continua fazendo essas coisas. Resumo, namorado muito ciumento continuamente me dá regras para seguir. Lista de exemplos acima, nem todas elas. Alguma ideia de como deixá-lo mais confortável? Isso tem solução? Você já esteve em qualquer um dos lados de algo assim? Sinceramente, eu não entendo como a autora acha que isso é ok. Ela precisa cair fora desse relacionamento.
Será que ela ainda tem permissão para ver a família? Logo vai ter regra para isso também. E quanto à comida? Ela tem permissão para escolher sua própria comida ou comer quando quiser. Se continuar do jeito que tá, em breve ele vai escolher tudo isso para ela. Claro que existem regras em relacionamentos. Não trair, se comunicar com o parceiro e etc. Mas essas regras são insanas. Para ele, 100% dos homens são ameaças, e um sorriso da namorada é uma arma de sedução em massa. Ele pergunta se ela está se comportando como se falasse com um cachorro, não com uma mulher de 25 anos. As regras dele são apenas cercas para esconder o medo de que, se ela tiver liberdade, vai perceber que existem caras bem menos complicados por aí. Veja agora algumas opiniões de outros reditores para a autora. Estas são, de longe, as regras mais psicóticas que eu já vi em um relacionamento. Até mesmo neste sub. Seu namorado leva o controle a um nível totalmente novo. Eu não entendo por que você já não está correndo na direção oposta, mas eu recomendo que comece agora. Seu namorado é um literal psicopata. Falando sério, isso é a de um nível elevadíssimo. Concordo com o outro comentário. Por que diabos você não está no próximo foguete para Marte? Por que você não está fugindo? Você está olhando para um oceano de bandeiras vermelhas. Ele é paranoico, hipócrita e, pelo visto, não tem o mínimo de bom senso. Você diria para sua melhor amiga ficar com um homem que controla os movimentos dela, as amizades, policia o comportamento e tenta basicamente mantê-la em uma coleira como um cachorro de exposição? Um mês depois, a autora fez outro post. Veja ele aqui agora. Atualização. Oi, pessoal. Desculpem por eu ter sumido e parado de responder de repente. Quero tirar um momento para agradecer sinceramente a todos pela demonstração de apoio e gentileza que me deram após o meu post original. Li cada comentário e mensagem privada provavelmente umas 4 vezes e assisti a cada palestra que me enviaram. Também fui buscar um livro há 2 dias sobre relacionamentos controladores que foi recomendado por alguns editores. Li 160 páginas até agora. Sinceramente, estou tão confusa neste relacionamento que não sei mais o que está acontecendo. Eu realmente acho que este relacionamento tem alguns elementos perturbadoramente manipuladores e controladores vindos do Peter. Tivemos vários incidentes nas últimas 4 semanas que foram muito desanimadores. Aqui está uma amostra. Fui a um happy hour com amigos, um rapaz e uma moça que estão noivos, às 17 horas enquanto Peter estudava. Acho que ele presumiu que jantaríamos juntos porque fazemos a maioria das refeições juntos. Ele não confirmou isso, no entanto. Ele sabia onde eu estava indo e com quem estava. Guardei meu celular porque meus amigos também guardaram os deles e éramos só nós 3. Meu celular estava no silencioso porque eu estive na biblioteca. Verifiquei meu celular a cada meia hora, mais ou menos. Na última vez que verifiquei, ele tinha enviado uma mensagem perguntando sobre o jantar, e depois, uma continuação sarcástica 15 minutos mais tarde. Eu tinha pedido um aperitivo com meus amigos e não estava com fome. Disse a ele para ir em frente e comer sem mim e que nos encontraríamos mais tarde. Decidi voltar para a casa dos meus amigos para brincar com o cachorro deles e tomar outra cerveja. Peter tinha me dito que ia estudar até às 22 horas, e que depois queria que passássemos a noite juntos. De repente, Peter ficou bravo comigo por não ter dito que estava comendo, por não ter dito que mudamos de local, embora eu tenha dito, em menos de 10 minutos após a mudança, e por me dizer que ele tinha o direito, como meu namorado, de saber onde eu estava. Ele disse que eu era inconsiderada e egoísta. Ele me mandava mensagens a cada 10 ou 15 minutos, bravo comigo, e arruinou completamente a noite. Não consegui esconder dos meus amigos que estava chateada e foi quase humilhante. Fui para casa às 22 horas, mas não queria vê-lo porque estava com raiva. Ele não se desculpou até o dia seguinte, depois de conversarmos extensivamente, e mesmo assim tentou se justificar. Sinto-me estranha perto dos meus amigos agora que eles viram isso. Houve outro incidente quando encontramos uma das minhas boas amigas e parei para conversar com ela. Peter e eu tínhamos passado a noite juntos, almoçado juntos, e feito uma caminhada. Conversei com minha amiga por 3 minutos, e planejei caminhar até o espaço de estudo do Peter para conversar por alguns minutos antes de voltar para estudar com ela. Peter gosta de dizer tchau, mesmo que estudemos a uns 6 metros de distância, separados por uma parede. Peter ficou impaciente, sentiu-se ignorado, e foi embora. Depois, enviou várias mensagens sobre o quão rude e inconsiderada eu fui ao fingir que ele não estava lá. Isso não era verdade de forma alguma, eu estava dizendo à minha amiga que gostei do suéter dela, perguntando como ela estava, e então ia sair com o Peter para encher minha garrafa de água e me despedir. Isso virou uma discussão de 3 horas por mensagem. Minha melhor amiga da minha cidade natal veio me visitar no último fim de semana. Ela ficou comigo e dirigiu 18 horas, ida e volta, em 4 dias só para me ver. Peter mandava mensagens constantemente, fazia comentários passivo-agressivos se eu não respondesse rápido o suficiente, e no geral, era negativo sobre eu não dar atenção suficiente a ele. Apontei tudo isso, ele concordou e disse que se acalmaria. Todos fomos jantar na última noite dela na cidade e achei que correu bem. Quando Peter saiu do carro, minha amiga comentou que estava feliz em ver que Peter e eu estávamos nos dando melhor. 5 minutos depois, recebi uma mensagem do Peter me criticando, me acusando de não agir como um casal com ele, agindo de forma distante, e não segurando a mão dele. Fiquei chocada.
Achei que tinha feito um ótimo trabalho na conversa, ele falou a sua parte do tempo, e se deu bem com minha amiga. Ela é minha melhor amiga há 10 anos. Ele disse que odeia como eu sempre faço isso. Eu literalmente não tenho ideia do que ele está falando. Isso não era um encontro. Foi a primeira vez que ele conheceu uma das pessoas mais importantes para mim, e a última coisa que eu queria fazer era deixá-la se sentindo como uma vela. Disse a ele que não ia discutir enquanto ela estivesse na cidade, mas obviamente fiquei chateada pelo resto da noite. Ele se desculpou no dia seguinte, mas apenas após uma longa conversa. Obviamente, ele não deixou uma boa impressão quando minha amiga viu o desfecho do jantar. Peter e eu tivemos um dia bom na terça-feira. Nos divertimos, estávamos nos dando bem, etc. Fui para a casa dele, tirei uma soneca, ele foi ao futebol e depois pediu jantar para nós. Comemos juntos e nos conectamos. Verifiquei meu celular, que agora mantenho na mochila, a pedido dele, e ele viu que eu tinha uma mensagem. Quis saber de quem era e o que dizia. Eu disse que era do James, perguntando onde eu ia estudar neste verão, no meu estado natal ou no estado da faculdade. Peter começou a me dar um sermão sobre receber mensagens depois das 22 horas. Eram 22h30 onde estávamos, 21h30 onde James estava. Ele falou sobre como era inapropriado, que ele não falaria com uma garota tão tarde, e perguntou por que James queria saber onde eu estava. Perguntou se James planejava me visitar. James e eu não temos planos desse tipo de jeito nenhum. Mais tarde, peguei um protetor labial na mochila, e Peter começou a me acusar de estar agindo pelas costas para responder ao James. Eu não estava. Ele me perguntou 3 vezes se foi isso que eu fiz. Quase fui embora, mas Peter me convenceu a ficar. De repente, senti desconfiança. Pedi para ver o histórico do chat do Facebook dele para ver quando ele tinha falado pela última vez com a ex com quem ele jura não falar. Ele recusou. Acabei indo embora, depois voltei e disse que, se ele não mostrasse a mesma transparência que exigia de mim, estava tudo acabado. Ele ainda tentou dizer não. Olhando para trás, fico horrorizada com o quão brava me senti. Eu queria empurrá-lo ou batê-lo. Nunca, jamais senti algo assim em relação a outra pessoa. É como se eu não reconhecesse a mim mesma. Ele acabou me mostrando o histórico. Tinha uma longa conversa com a ex na véspera de Natal, cheia de piadas internas, paquera e referências sexuais. Pedi para ver o celular dele. Meses inteiros estavam faltando no registro de chamadas, mas ele tinha 2 correios de voz dela que insinuavam que eles tiveram algum contato. Ele jura que é só isso, mas quase metade do registro de chamadas sumiu. Isso é algo que eu poderia perdoar em um relacionamento normal, com remorso e mudança, mas dói muito considerando que ele está quebrando as regras que me impôs, mentiu e foi hipócrita. Eis que surge a hipocrisia em estado puro. O paladino da moralidade, que proíbe mensagens após as 22 horas e exige o celular da namorada guardado, não segue as regras que ele mesmo impôs. Ele faz sermão sobre o James, mas mantém conversas picantes com a ex. O Peter não dita regras por princípios. Ele dita regras para garantir que ela não faça exatamente o que ele já está fazendo. É o clássico, faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Enfim, vamos continuar. Sinto-me muito vigiada e sufocada por causa de amigos homens reais, me submeti a cronogramas estruturados impostos por ele, tive uma política de celular aberto, e ele está lá falando coisas sugestivas com a ex. Ela o bloqueou agora, mas esse não é o ponto. Ele me levou ao ponto de eu me sentir culpada toda vez que um amigo homem fala comigo, e eu realmente comecei a acreditar que estou fazendo algo errado se rir da piada de um amigo. Me sinto mal quando meu celular toca se estou perto dele. Tenho lido literatura sobre relacionamentos controladores e compartilhei minhas preocupações com ele de que ele está entrando nesse território. Ele desdenhou disso quase todas as vezes que mencionei. 3 amigos me disseram que estão preocupados com base nas regras e no ciúme dele. Ele apenas diz que tem padrões altos e limites e que eu também ficaria com ciúme se os papéis fossem invertidos. Não acho que ficaria, mas ele insiste que sim. Sinto apenas que ele não me ouve nem me leva a sério. Achei que as coisas estavam melhorando, ele disse que eu poderia mandar mensagem para o James quando quisesse e que ele seria menos duro e crítico no geral. Ontem, porém, ele perguntou se eu tinha respondido ao James, e porque naquele cara, queria saber onde eu estava, e disse que era estranho o James ser tão xereta. Acho que James estava apenas puxando conversa. Então, ontem à noite, eu estava estudando com amigos e Peter passou por perto. Peter e eu tínhamos acabado de brigar, estávamos no jantar 10 minutos antes, e eu estava no meio de uma frase conversando com um amigo, apenas fiz contato visual com ele e desviei o olhar. Recebi uma mensagem perguntando por que não sorri e acenei. Pedi desculpas e disse que foi minha culpa, e que não queria ferir os sentimentos dele. Recebi então mais mensagens dizendo que eu era fria, e exigindo uma explicação. Isso me deixou chateada e tentei dizer a ele que as críticas constantes e o controle eram demais. Que eu sentia que ele estava tentando controlar minhas emoções, e me fazer fingir estar feliz quando não estava. Ele me disse que eu estava exagerando, que ele estava cansado de discutir, e só queria ficar de boa e ser legal. Sinto que ele começa uma briga, expressa os sentimentos dele, e depois quer que acabe, embora a crítica e o controle estejam realmente me desgastando e me deixando agitada. Sinto que, se ficar com ele, vou acabar cedendo e deixando que ele me critique, deixando de lado meus amigos homens, e pedindo desculpas quando eu errar. Que vou acabar sendo apenas uma casca de mim mesma, e atendendo às necessidades dele em vez de chegarmos a um acordo. Mas também não acho que ele faça isso de propósito.
Acho que ele fica inseguro e não sabe como resolver, então quer que eu resolva em vez de se perguntar se está exagerando. Acho que é assim que surgem todas essas regras. Ele está remediando os sintomas, e não a causa raiz. Não acho que nada disso seja malicioso. Tentei terminar com ele de novo há 2 dias. Ele me implorou para esperar até depois das provas finais, 8 dias. Acabei concordando, mas disse que não haveria pernoites ou afeição física. Ele concordou, mas agora está tentando me beijar mesmo quando digo que não quero. Então ele fica bravo porque não estou retribuindo o beijo. Ele diz que sabe agora que está sendo controlador e manipulador, e que vai mudar. Mas não estou vendo mudança nenhuma. Sinto-me muito confusa se estou exagerando ou não. Não consigo dizer se ele está sendo realmente um pouco e ele me faz duvidar de mim mesma porque não me xinga nem me machuca fisicamente. Ele quer ler o livro quando eu terminar, e diz que aprenderá com ele e quer ficar comigo. Em 8 dias as finais acabam. Em 17 dias, eu me formo na faculdade de Direito. Me sinto muito mal comigo mesma e me sinto muito confusa. Sempre fui uma pessoa empática e emocionalmente inteligente, é pelo que geralmente sou conhecida pelos amigos, saber dizer a coisa certa na hora certa, e ver as coisas pela perspectiva dos outros, mas me sinto muito atropelada. Também estou com muita vergonha. Eu deveria ser essa mulher forte e capaz e não consigo nem dizer se meu relacionamento é saudável. No momento, planejo dar o fora no Peter no segundo em que a final dele terminar e bloqueá-lo em tudo. Sinto alívio quando penso nisso. Mas também sinto medo de sentir falta dele, e de que eu esteja sendo louca e indisposta a ceder. De que esteja jogando fora algo bom por ser dramática. Fico tentando me convencer de que, à parte a questão de ele ser controlador, se não estou feliz, não posso ficar com o Peter. Que a distância é difícil demais. Ele quer fazer entrevistas em escritórios de advocacia na minha cidade, e planejar como voltarmos a ficar juntos em 1 ano. Não posso fazer isso se tiver qualquer dúvida, e não quero passar mais um dia miserável. Eu tenho que terminar com ele. Só preciso garantir que eu faça isso. Já tentei várias vezes. Não posso me deixar ser convencida a voltar para isso. Isso não é saudável. Observação lateral, ele sabe que postei aqui, mas não qual é o meu nome de usuário e não viu o post original. É possível que ele tope com isso e obviamente reconheceria pelo nível de detalhes. Resumo, me sinto como uma louca. Estou duvidando das minhas emoções. Sei que preciso terminar com ele, mas estou tão preocupada em estar sendo dramática demais e estragando algo porque sou irracional. Sei que preciso sair disso, mas por que estou tão relutante? O Peter é um manipulador nato. Ele ignora o livro sobre relacionamentos, desdenha dos amigos da autora e diz que tem padrões altos. Tradução: os padrões altos dele são simplesmente a obediência cega dela. Ele quer ler o livro sobre relacionamentos como se fosse um manual de instruções para não ser pego na próxima vez. Ele implora para esperar as provas acabarem, não por consideração, mas porque sabe que cada dia que ela hesita é uma chance nova de manipulá-la. Ele diz que vai mudar, mas a única coisa que muda é a desculpa que ele usa para continuar sendo o mesmo. A autora está relutante porque o Peter faz ela duvidar de si mesma. Ele diz que ela é dramática, e de tanto ouvir isso, ela começa a achar que o problema é ela, e não ele. Se você algum dia sentir alívio ao pensar em terminar um relacionamento, seu instinto já deu o veredito. Bom, esta história ainda não acabou. 24 dias depois, a autora fez mais um novo post. Atualização 2. Eu consegui. 25 de maio de 2015. 24 dias após o último post. Eu finalmente consegui. Hoje dei o último passo e o bloqueei em todas as minhas contas, há 10 minutos. Cortamos o contato totalmente. Todos vocês estavam certos de que ele usaria o tempo antes e imediatamente após as finais para me atrair de volta. Eu não me arrependo de ter esperado, no entanto. Eu não queria ser o motivo pelo qual ele acabaria estragando todas as suas provas finais, e potencialmente, não conseguindo um emprego que desejava por causa das notas. Essa não é a pessoa que eu quero ser e estou bem em sacrificar algumas semanas da minha felicidade para manter essa parte de mim mesma. As semanas seguintes foram cheias de pedidos de desculpas dele, garantias de que ele está mudando, etc. Mas nada mudou. Percebi que eu nem queria esperar para ver se ele poderia melhorar porque não quero estar com ele. Ele não tem respeito por mim, e não se pode ensinar respeito. Ele parece completamente incapaz de ter empatia comigo e de me levar em consideração ao fazer planos. Ele não me ouvia, desdenhava das minhas preocupações, e eu simplesmente não me sentia valorizada, apoiada ou feliz quando nos falávamos. Quando terminei com ele, ele disse que era isso que ele queria também porque minhas interações com homens, incluindo James, são inapropriadas, e não estão alinhadas com as crenças dele. 2 meses atrás, isso teria me incomodado muito, e eu teria sido fisgada de volta tentando me defender, mas eu apenas disse, você sabe que isso não é verdade, mas não vou brigar com você sobre isso. Te desejo o melhor. Adeus, e então o bloqueei. Me sinto um pouco triste e solitária. Será estranho passar de um contato quase constante e mensagens de texto fofas para um silêncio completo e absoluto, mas espero que a compensação de não ter brigas horríveis várias vezes por semana equilibre isso.
A boa notícia, eu me formei na semana passada, entrei na lista de honra, recebi o prêmio mais alto em uma aula competitiva, estou de volta ao meu estado natal, morando com meus pais, eu os adoro e me dou bem com eles, e minha aula de revisão para o exame da Ordem dos Advogados começa amanhã de manhã. Voltei a correr e a levantar peso várias vezes por semana e estou no processo de lotar minha agenda social. Será difícil parar de checar meu celular compulsivamente, e triste ir dormir sem dizer boa noite para ele, mas acho que estou nas melhores circunstâncias, ou seja, não morando a um prédio de distância, para fazer isso desaparecer da forma mais suave possível. Já entrei em contato com uma amiga e ela apoia minha decisão. Entrarei em contato com alguns outros esta tarde. A parte mais difícil disso é desapegar da fantasia de que ele melhoraria, e que eu poderia ter esse relacionamento intenso, apaixonado e lindo com ele que também fosse saudável. Deixei o possessivismo dele passar porque me sentia intensamente cuidada. Mas agora sei o que observar no futuro. Vou permanecer solteira pelo resto de 2015 em um esforço para me reconstruir e evitar outro relacionamento tóxico. Vou me proteger no futuro da mesma forma que protegeria uma amiga. Tenho 25 anos agora, e preciso começar a levar mais a sério com quem eu saio, porque não quero acabar casada com alguém como Peter. Tenho medo do futuro, de estar com alguém como ele e de nunca mais sentir esse nível de paixão. Tenho medo especialmente de que eu realmente seja todas as coisas de que ele me acusou. Mas sei que estou fazendo a coisa certa. Normalmente, é agora que ele viria correndo até a minha porta, batendo, esperando e implorando para que eu o desbloqueasse. Esta é a primeira vez que não vou fazer isso. Muito obrigada pelo apoio e paciência de vocês. Este sub recebe muitas críticas por uma infinidade de razões, mas todos vocês fazem muito bem. Muito mais do que imaginam. Sou eternamente grata a cada um de vocês que comentou e especialmente aqueles que me enviaram mensagens diretas. Todos vocês foram uma tábua de salvação para mim quando eu não estava pronta para recorrer aos meus amigos. Obrigada, do fundo do meu coração. Resumo, eu larguei. Fui acusada de meio que trair, de novo, durante o término. Me sentindo estranha, mas aliviada. Bloqueei-o em tudo. Só queria compartilhar a boa notícia. É impagável ver o Peter tentando sair por cima no final. Quando ele percebeu que perdeu o controle, ele sacou a carta do "Eu também não te quero porque você flerta com outro". Ele tentou dar um golpe final na autoestima dela para sair por cima, mas a autora deu um checkmate. O silêncio. Nada dói mais em um narcisista do que perceber que o veneno dele não faz mais efeito e que ele foi bloqueado antes de ouvir a própria voz. Bom, cerca de 2 anos depois, a autora fez um post falando como está a sua vida agora. Veja aqui agora. 2 anos fora de um relacionamento abusivo e estou tão feliz que poderia explodir. 2 anos atrás, eu postei algumas perguntas bastante desesperadas no Sub-Relationships pedindo ajuda. Se você tiver curiosidade, o pedido de ajuda inicial, começando a reunir forças para sair, o post de término jubiloso. Eu sabia, no fundo, que algo estava terrivelmente errado com meu relacionamento, mas estava obstinada em consertá-lo. Os posts foram o início da minha saída do que parecia ser uma névoa mental. Tentei postar no Reddit para contar às pessoas como as coisas estavam indo, na esperança de que, se houvesse pessoas considerando sair de situações semelhantes, elas soubessem que algo melhor existe lá fora. Infelizmente, o Sub-Relationships não permite múltiplos posts. No entanto, senti um desejo intenso de compartilhar a parte do e depois de deixar um relacionamento para que as mulheres saibam que existe vida após um mesmo que sintam que seu mundo cessará sem o relacionamento. Espero que este sub seja um lugar adequado para isso. Levou apenas cerca de 2 meses após o meu término para saber que eu ficaria 100% bem. Esse momento veio enquanto eu estava em férias com a família, e enrolava meu cabelo no espelho. Fiz contato visual com meu reflexo. Me lembro de ter levado um susto porque vi alguém olhando de volta que parecia calma. Ela não estava preocupada se seria chamada de se sorrir demais no jantar a faria ser acusada de traição, ou se o maiô que escolheu para a piscina a faria ser acusada de querer se aparecer e levar uma bronca. Pela primeira vez em um ano, me senti feliz, segura e confiante. Fiquei quase tonta ao perceber que não era criticada há meses e me senti livre. Me custou muito sair do relacionamento. Acho que eu era quase viciada nos altos e baixos. Toda vez que eu começava a escapar, recebiam um bombardeio de amor, love bombing. Aprendi este termo em minhas pesquisas pós-término, e era puxada de volta. Eu temia que nada jamais seria tão bom quanto aquele relacionamento. No entanto, segui todos os aconselhos padrão de término e fiz exercícios, reconectei-me com amigos, iniciei novos hobbies e, muito importante, fiz terapia. Foi um longo caminho, mas muito mais fácil do que eu esperava originalmente. E ao final dele, eu estava feliz. Aqui está uma lista de coisas que me aconteceram nos últimos 2 anos que foram melhores do que aquele relacionamento. Passar no exame da ordem do meu estado para me tornar advogada. Começar um novo emprego onde me sinto desafiada e respeitada. Conseguir um novo apartamento lindo no centro. Entrar na melhor forma física da minha vida. Fazer amizade com um grupo forte de mulheres inteligentes e incríveis que meu ex nunca me deixaria ter como amigas. Beber, fumar e dormir sem me sentir culpada por não seguir as expectativas do meu ex sobre o que eu deveria estar fazendo com o meu tempo. Ter uma gata e não precisar me preocupar com a segurança dela perto do meu ex ou com o ciúme dele. Sair de casa sem ter que dar atualizações por mensagem sobre onde estou. Sorrir para estranhos sem ser questionada por isso. Ser convidada para me candidatar a um cargo público em 2018 e dizer sim porque eu quero fazer isso.
Literalmente tudo. Aqui está o que eu quero dizer a qualquer pessoa interessada: qualquer um pode ser sugado para um relacionamento. Não importa o quão inteligente você seja, o quão confiante você seja, ou o quão independente queira ser. Só porque você está em um, não faz de você burra ou sem valor. Isso não faz de você uma presa fácil ou incapaz de estar em um relacionamento saudável na próxima vez. O único antídoto é ouvir seu instinto e respeitar os limites que você estabelece para a sua própria vida. Houve tantas vezes que senti um frio na barriga, e soube que algo estava errado, mas ignorei porque senti que um acordo poderia ser encontrado. Algumas pessoas por aí são assustadoras, são manipuladoras, e não querem o melhor para você. Elas só se importam consigo mesmas, e você não pode forçá-las a te respeitar, te valorizar, ou te tratar bem. Quando encontrar essa pessoa, não tente mudá-la. Aceite o prejuízo e vá embora. Não deixe a voz deles entrar na sua cabeça, e não comece a acreditar na narrativa deles sobre quem você é. Levei quase um ano para desfazer o dano que um relacionamento de 8 meses me causou. Dá para acreditar que as coisas ficaram tão ruins em 8 meses? Eu sentia internamente um pânico por meses após o término quando ria demais com meus amigos, pensando que levaria um sermão por ser falsa, ou paqueradora, ou inapropriada. Levei muito tempo para começar a fazer piadas sarcásticas novamente, meu ex não as entendia ou não as achava engraçadas. Basicamente, tive que recultivar toda a minha autoconfiança e redefinir meu valor próprio. Eu mal conseguia expressar uma opinião sobre onde queria comer, já que isso não importava há tanto tempo. Assim que superei isso, lembro-me de me maravilhar com a tranquilidade de a minha vida ser minha autoestima voltando ao normal, e as pessoas me tratando com gentileza e doçura. Meus pais me disseram que eu estava mais feliz do que eles me viram em um ano, e minha melhor amiga me disse que estava feliz por me ter de volta. Nota lateral: terapia é importante. Pessoas que estão em um relacionamento têm mais chances de entrar em outro do que alguém que nunca foi Quando você está sofrendo o que é em cima parece ser embaixo e o que é embaixo parece ser em cima. Ir à terapia me ajudou a me reorientar, descobrir o que era normal e me ensinou a ouvir meu instinto. Me ajudou a reconstruir e garantir que isso não acontecesse novamente. Eu nem precisei de muitas sessões, mas acabei gostando ao final. Serei para sempre uma defensora gigantesca de encontrar um terapeuta que se adapte bem às suas necessidades. Não quero que este seja o ponto central do meu post, por isso estou colocando por último. Tirei um hiato de namoro por 6 meses após o término e tentei me reconstruir sozinha. Acho que isso foi extremamente importante para me ajudar a me recentrar. Após o hiato de 6 meses, escrevi parâmetros para namoro, e uma lista de coisas que eu precisava em um parceiro: bondade, doçura, calor humano, temperamento equilibrado. Fui exigente, parei de sair com pessoas que sentia que não estavam me ouvindo, ou não estavam me tratando bem. Após 6 meses namorando, encontrei alguém que se encaixava na lista. Estou namorando com ele há pouco mais de um ano e não consigo enfatizar o quão diferente este relacionamento é. É o dia e a noite. Sou ouvida, respeitada, tratada como uma parceira real e meus limites importam. Posso ser amiga de quem eu quiser, ainda sou boa amiga do James, e meu tempo sozinha me é dado sem questionamentos. Resumo: eu estava em um relacionamento pedi ajuda ao Reddit e eles me ajudaram. A vida é muito melhor pós-término. Quero enfatizar que isso pode acontecer com qualquer um. Só porque está acontecendo não significa que você mereça. Saia. A vida fica melhor do que você imagina. A lista de conquistas da autora é impressionante. Apartamento no centro, cargo público, pet, e a melhor forma física da vida. Curioso como tudo melhora quando você para de gastar energia tentando agradar gente problemática. Agora, como de costume, para finalizar o vídeo, deixo aqui 3 lições que aprendemos com essa história. 1. Emojis não engravidam. Usar emojis em mensagens ou sorrir para estranhos não causa o fim do mundo, nem é um convite para o altar. Se o seu parceiro acha que utilizar um emoji é traição, o problema não é o emoji, é o ego dele. 2. O instinto é um GPS, não um enfeite. Sabe aquele frio na barriga quando alguém te dita uma regra bizarra? Pois é, não é gases nem frescura. É o seu cérebro tentando desesperadamente te avisar que você não entrou em um namoro, mas sim no Rio de Janeiro. Me perdoem pela violência, não gosto de funk. 3. Respeito não se ensina. Você pode até ensinar um cachorro a sentar ou um estagiário a usar o Excel, mas não dá para ensinar respeito básico para alguém. Ou a pessoa tem ou não tem. E se não tem no começo, não é no dia 1000 que vai aparecer. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clovis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Ero, Tego 071, Felipe Martin, Thay Azuri, William Santos, Deusmar Alves, Além da Imaginação, Samuel, Recap Mil Grau, Alex Oivani, Rodrigo Capellini, Robesteban, Teno Cueve, Leca 007, Eletro Macumba, Cristina Abrão, Oromar Ângelo, Esdras Fernandes, Felipe Lima, Daniel Sirius Dan,
Guilherme Passos. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui.